Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem fala aqui é o pastor de Conferência Internacional Ademir Voniger, o pregador do Espírito Santo de Correia Pinto, Santa Catarina. Vamos para mais um vídeo aqui, sobre como receber o Espírito Santo, uma série de vídeos aí de como receber o batismo com o Espírito Santo. Esses vídeos estão sendo aqui para incentivar você que está me assistindo, que está me ouvindo, a receber o Espírito Santo, dar um estudo do verdadeiro Espírito Santo, de como receber o Espírito Santo. A Paracretologia, a doutrina do Espírito Santo, estuda sobre somente a pessoa do Espírito Santo. E hoje nós vamos deixar esse vídeo aqui postado, sobre, mais uma vez, e conscientizando as pessoas a buscarem ao Espírito Santo de Deus. Vemos aí culto de vitória, culto disso, culto daquilo, campanha disso, propósito daquilo, e sobre o Espírito Santo. São poucos que fazem propósito para receber o batismo com o Espírito Santo e também os dons espirituais. Esse vídeo aqui, está sendo aqui postado para incentivar você que está me assistindo, você mesmo, ouvinte, que está me escutando, a buscar, esse Espírito Santo maravilhoso, o Espírito Senhor Jesus Cristo, e a buscar ao dom de Deus. É um incentivo para que você busque o Espírito Santo, que não tem uma fórmula de como receber o Espírito Santo, porque hoje o Espírito Santo, ele age de uma maneira sobrenatural e a graça dele é multiforme. Então não existe método para receber o Espírito Santo, porque ele vem de repente, é como Deus quer, é como a pessoa quando deseja e quando Deus quer, e Deus quer batizar você, Deus quer libertar, Deus quer te salvar. O batismo com o Espírito Santo não é meramente uma coisa que pode ser somente falada ou comentada. Não, o batismo com o Espírito Santo verdadeiro, ele tem que ser experimentado. Por isso a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. E nesse vídeo aqui, você vai aprender como receber o Espírito Santo e como buscar o Espírito Santo. Tá aí já uns vídeos que já foi postado e vamos para mais esse vídeo aqui. Agora nós vamos falar hoje aqui sobre a palavra do Espírito Santo, porque que muitos não recebem o Espírito Santo, porque o que impede a pessoa de receber o Espírito Santo, o que impede ela de receber o dom de Deus. Você sabe que tem algumas coisas que impedem, as pessoas de receber o dom de Deus. O diabo vai usar todos os ardios que ele possui. O diabo vai usar toda a tática que ele tem para impedir você, ouvinte, você que está me assistindo. Ele vai fazer de tudo para que você não receba um dom de Deus. Ele vai fazer de tudo para que você não receba o Espírito Santo ou o batismo de línguas. O diabo vai lutar contra você 24 horas, mas eu quero dizer que o Espírito Santo, ele está intercedendo por você, ele vai pelejar por você, ele está pelejando, está intercedendo por você, ele quer que você receba ele. Agora, você vai dar lugar ao Espírito Santo de verdade, vai repreender o espírito do diabo, o diabo vai cair por terra e você vai ser batizado no Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de começar esse vídeo, quero deixar aqui a palavra base, para esse vídeo aqui hoje, que diz assim, em Gálatas capítulo 3 e versículo 2, que diz, aquele pois que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, falos pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Sabemos então que o Espírito Santo, ele vem pela pregação genuína, verdadeira da fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus, a palavra genuína, a palavra verdadeira que vem sobre a vida do cristão, que conscientiza ele a receber a salvação, o dom de Deus, o Espírito Santo, que é o batismo em línguas, e também disposição, e vontade e desejo para servir a Deus. Eu já estou sentindo o Espírito Santo aqui. Mas o que pode impedir o cristão de receber o Espírito Santo? Tem muitas coisas que impedem o cristão de receber o Espírito Santo.
O que pode impedir? A Bíblia fala sobre o Espírito Santo vindo de repente, sobre as vidas daqueles que estavam buscando e obedeciam a ordem do mestre, que disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E eles obedeceram, eles desejaram. De 500 irmãos, só ficou, quase 120. 380, foi embora. Não perseveraram, não buscaram, não quiseram ficar. Mas Deus batizou aqueles que ficaram e permaneceram. O diabo, ele é insistente, mas o cristão, ele já é mais do que vencedor, porque ele é persistente. O diabo, ele tem medo do crente perseverante e persistente, aquele que permanece, e que Deus dá os mandamentos dele pelo Espírito Santo para todos aqueles que aceitaram, que aderiram à fé genuína e verdadeira. Mas vamos à palavra de Deus aqui. Sabemos que o batismo com o Espírito Santo, ele é uma dádiva, dada ao cristão como revestimento de salvação, de poder para fazer a obra. É Deus aprovando o cristão batizado com o Espírito Santo para ele realizar proezas e maravilhas, e curas em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo com o Espírito Santo, muitos acham que quando recebeu o batismo acabou. Não é o fim. O batismo com o Espírito Santo não é o fim, é o começo de uma vida espiritual que tem que ser alimentada dia após dia, pela palavra e pela fé e obediência. Quais são os impedimentos que impedem as pessoas, os cristãos, de receber a promessa do batismo com o Espírito Santo? Muitos não recebem por causa do pecado. O pecado impede o cristão de receber o batismo com o Espírito Santo. O pecado impede o cristão de entrar no céu. O pecado é a maior maldição que foi jogado sobre a vida do homem. A Bíblia diz que o pecado, matou o homem espiritualmente. A Bíblia diz que quando Deus formou os céus e a terra, Deus colocou o homem. O homem era perfeito, mas veio o pecado e acabou com a perfeição do homem. O homem ficou imperfeito. Agora que entra o Espírito Santo, ele vem endireitando os caminhos tortos, ele pega aquele que não é nada e transforma naquilo que ele quer. O Espírito Santo é perito em transformação, em mudança. Aquele que recebeu o Espírito Santo, cada dia ele é mudado. Muda seu caráter, a sua personalidade, acontece uma metamorfose, ele fica diferente, ele não fica mais igual. Quem está no pecado não pode receber o Espírito Santo, porque ainda não foi transformado, mas Deus quer transformar você. Deus quer transformar você. A Bíblia diz que muitos estão debaixo, do pecado. E quem está debaixo do pecado não tem forças para sair sozinho. Tem que ter a ajuda de Jesus de Nazaré. É Ele que veio para salvar. É Deus, é Jesus que vai virar esse cativeiro em outro e vai livrar você. Jesus Cristo quer abençoar você. Jesus quer perdoar todos os teus pecados. Mas para você largar esse pecado, você tem que ter um apetrecho que é chamado arrependimento. Deus quer que você se arrependa do teu pecado. Deus quer que você se arrependa dos teus pecados para que você venha receber o Espírito Santo. Ele vai limpar você pela palavra. É pela palavra que Jesus te limpa de todo pecado. Há poder no sangue de Jesus, como diz Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que purifica você de todo o pecado. Ele é teu advogado, que é conhecido como Paracleto, que eu posso dizer que é o Espírito Santo de Jesus Cristo, que está intercedendo por você, que vai te ajudar. Ele vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo e vai mudar a tua vida. Então muitos não recebem o Espírito Santo por causa do pecado. E o pecado impede vitória, irmãos. Impede uma vida de ser próspera. A vida de pecado leva à derrota
e a morte. O salário do pecado é a morte. Você que está me assistindo, se você não deixar o teu pecado, você vai morrer. O salário do pecado é a morte, mas Deus quer te livrar da morte. Por isso que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus te livra da lei do pecado e da morte. Jesus quer libertar você do pecado. Para de pecar, diga: Senhor, perdoa os meus pecados e não peque mais. Você quer o Espírito Santo? Para de pecar, para de ser um pecador. Deus quer perdoar os teus pecados. Deus está perdoando os teus pecados. O sangue está te purificando. Você está vendo esse vídeo aqui, não é em vão. Ei, vai ser benéfico para você. Você vai compartilhar. Você vai, porque Deus está te libertando do pecado. Para isso, Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O pecado é obra do diabo. Para de investir no reino do diabo e vem investir no reino de Deus. Muitos não recebem o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque estão no pecado. Estão dentro da igreja, se diz cristão, mas estão no pecado. Mas vai dar uma consequência do pecado, e a consequência é a morte. A consequência de uma vida cheia do Espírito Santo é a vida, e a vida eterna. Deus, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra está falando com você. Está na hora de você largar tuas manias nojentas do pecado. Larga essas coisas do diabo. Larga esses prazeres mundanos, prostituição, adultério. Larga essas coisas do diabo, larga a idolatria, larga as obras da carne e venha produzir o fruto do Espírito Santo. Primeira coisa, largar o pecado. O pecado impede o cristão de receber o batismo com o Espírito Santo. Quem sabe você está me assistindo, a tua consciência está pesada. Quem sabe você está assistindo aqui e está dizendo: mas eu tenho muito pecado. Mas Jesus está te perdoando agora. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Diga: Senhor Jesus, eu pequei. Reconheça. Diga: Senhor Jesus, o Senhor veio salvar o pior pecador, do qual eu sou o principal, como disse o apóstolo Paulo. Jesus quer perdoar os teus pecados para te batizar com o Espírito Santo. Então se arrependa agora. Se arrependa e seja batizado com o Espírito Santo e fogo. A primeira coisa que impede o cristão de receber o batismo com o Espírito Santo e fogo é o pecado. Segunda coisa que impede o cristão, a pessoa, de receber o batismo com o Espírito Santo e fogo. O que impede? Porque não é pregado. Muitos não recebem porque não é pregado. Não é falado, não é comentado. Não é explicado. Podemos ver em Atos capítulo 19, versículo 1 em diante, que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, encontrou ali, cerca mais ou menos de 12 irmãos. E ele chegou, o que o apóstolo Paulo disse? Vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Sabe o que os irmãos lá de Éfeso falou? Nós nem sabemos que haja Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O apóstolo Paulo perguntou: no que vocês são batizados então? Eles são batizados no batismo de João. O apóstolo lá: vocês são batizados com o batismo do arrependimento, da confissão pública. Mas eu vou falar para vocês de um batismo que não é de João, não é de Pedro, não é de Paulo, não é de ninguém, não é da terra. O batismo que eu vou falar para você, ele vem de cima, de Jesus de Nazaré. E Atos capítulo 19, versículo 6, diz que quando Paulo explicou para eles e colocou a mão sobre eles e orou, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles e eles falavam línguas e profetizavam. Olha, eu estou pregando aqui sobre um Espírito Santo profético, não um Espírito Santo que só faz aquela gritaria, aquelas coisas, todo mundo pula, todo mundo chora, mas que não muda nada. Não, o Espírito Santo que eu estou pregando aqui, quando ele vem sobre a vida de alguém, ele torna a pessoa um ser profético. É tudo feito com decência e ordem, não tem nada de criancice, não tem nada que venha escandalizar. Tem aí pessoas que estão cheias de Espírito Santo, estão escandalizando a obra. Eu sei que receber o Espírito Santo dá uma alegria, tem um êxtase. Eu me lembro o tempo que eu aceitei Jesus Cristo, que eu fui batizado com o Espírito Santo, a alegria foi tanta, eu gritava, eu pulava, eu sapateava, eu chorava, mas foi tudo decentemente, com ordem, que o Espírito Santo é educado. Muitos estão confundindo aí, emocionalismo com batismo com o Espírito Santo. Não,
A evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas desconhecidas, ou mistérios da fé, línguas estranhas, e ter uma vida de santidade, uma vida correta. Ele é fiel, ele não é desonesto, ele é segundo o coração de Deus, ele é longe, livre do pecado. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. Vida cheia do Espírito Santo é você conhecer quem é o Deus da Bíblia. Muitos não recebem o Espírito Santo porque não é comentado, não é pregado, não se faz campanha de como receber o batismo com o Espírito Santo ou para receber o batismo. Ei, o batismo com o Espírito Santo é a primeira coisa. Quando o cristão aceita Jesus, ele busca a primeira coisa, é o batismo com o Espírito Santo, é o revestimento de poder, é a autorização de Deus para ele fazer a obra. É como ele buscasse uma autorização e Deus, né, carimbar ele e aprovar ele e autenticar para ele pregar e fazer a obra do Senhor, e lutar contra as forças do mal e vencer e prevalecer. Tem pessoas que dizem: pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falava em línguas, e hoje não fala mais. Você sabe que tem a diferença de eu fui batizado e eu sou batizado? Eu posso dizer aqui que eu sou batizado com o Espírito Santo, porque eu estou atuante. Quem foi batizado com o Espírito Santo, ele larga o fui da sua vida. Não, ele continua sendo, e a cada dia mais. Quanto mais o Espírito Santo você quer, e mais você recebe, mais você quer dele. Quanto mais Deus te dá dele, você quer mais de Deus, você quer mais. Eu nunca vi um Espírito Santo afastar alguém de Deus, ou levar o pecado, ou a decadência. Isso aí não é Espírito Santo. O Espírito Santo leva você a ficar que nem Maria nos pés de Jesus, leva uma vida de arrependimento, leva uma vida a ser cheia e plena do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo faz, você conhecer a Deus como Ele é. É por isso que a Bíblia diz que você tem que adorar em espírito e em verdade. Quando você recebe o Espírito Santo, você quer conhecer o Deus da verdade. A mentira já é tirada do seu cardápio espiritual. Você não vai se alimentar mais de mentira, de pecado, não. Você vai se alimentar do Espírito Santo. Você vai se alimentar do verdadeiro pão do céu, que é Jesus de Nazaré. Você vai tomar água do Espírito Santo, você vai beber do Espírito e vai ser hidratado. Você vai ter visão de verdade e nunca mais vai ter miragem ou ilusão desse mundo. Isso que o Espírito Santo faz. Muitos não recebem o Espírito Santo porque desconhecem o dom de Deus. Estão que nem aquela samaritana, lá em João capítulo 4, versículo 10, que Jesus diz para ela: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aquela mulher não conhecia, mas Jesus chegou explicando para ela. E olha que ela foi uma conversão genuína, porque foi o próprio Deus ali que ensinou ela, Jesus Cristo. Muitos não conhecem o dom de Deus. E o Espírito Santo, ele é um dom. Você que vai receber, você tem que buscar, você tem que desejar, você tem que abandonar sua velha vida do pecado e se interessar de querer receber o Espírito Santo e conhecer quem Ele é. Deus conhece você. Ele se lembra de você, Ele conhece a tua estrutura, Ele se lembra que você é pó. É por isso que o Espírito Santo te ajuda nas tuas fraquezas. Ele vem interceder por você. E Jesus quer fazer o milagre acontecer do batismo com o Espírito Santo na tua vida. Você conhece Jesus de Nazaré? Você conhece o Espírito Santo? Você nunca ouviu falar? O Espírito Santo, ele veio para auxiliar, capacitar e autenticar o verdadeiro cristão. Quando você chega num lugar que tem mais pessoas da fé, o Espírito Santo testifica. Ele está sobre você, vai testificando, ele vai te mostrando todas as coisas, te orientando e te guiando, né, para você encontrar com os verdadeiros da fé e saber também, pelo discernimento espírito, aquilo que não é de Deus. Você consegue detectar. O Espírito Santo, ele é uma habilitação, né, do próprio Deus na vida do cristão, trazendo que é discernimento e trazendo os dons do Espírito Santo.
né? Isso é o batismo com o Espírito Santo. Então muitos desconhecem, né? Essa mulher não conhecia, Jesus teve que o quê? Explicar para ela. Quando ela entendeu, ela recebeu a salvação. Você vai receber o batismo com o Espírito Santo quando você deixar o pecado, quando você se arrepender, você crer, você aderir à fé genuinamente e você entender que Deus quer salvar você, que Deus quer te abençoar. E você vai abandonar o pecado. E você vai conhecer. Como é que tu vai conhecer Deus? É através das Escrituras. Jesus disse, examinais as Escrituras, porque é nelas que vocês têm a vida eterna. É a Bíblia, a palavra. Você tem que buscar no livro do Senhor. Tem que buscar. Ah, pastor Ademir, eu não sei ler, mas você sabe escutar. Então você vai em cultos de adoração, você vai em cultos de pregação, né, do Espírito Santo, e Jesus vai te dar a fé para você receber o batismo do Espírito Santo. Você vai conhecendo ao Senhor. A Bíblia diz, prossigamos em conhecer o Senhor. Você conhece Jesus, o Espírito Santo? Se você não conhece, então você tem a oportunidade de conhecer Jesus, o Salvador. É Jesus que batiza com o Espírito Santo. É Jesus, é quem faz a obra ser completa. Lamai kandaragassuri yomai porehamaiti. Lamai kandaragassuri yomai. Muitos não recebem porque não é pregado, não é comentado, não é falado, não é explicado. Como é que as pessoas vão receber uma coisa que ela não conhece? Jesus quer se mostrar para você através da sua palavra. Jesus quer que você conheça Ele. O arrependimento leva você a receber o Espírito Santo. Faz você ver a verdade. O mundo não conhece a verdade porque não tem o Espírito Santo. E nem pode receber porque não conhece. Até despreza. Agora, nós que somos chamados por Deus, não. Nós conhecemos, nós vamos receber. E Ele mesmo disse, estará em vós. Jesus quer nos abençoar. Jesus quer te abençoar com o batismo do Espírito Santo e fogo. Muitos não recebem porque não é pregado, não é mencionado. É como a volta de Jesus, parece que o povo esqueceu que Jesus vai vir, é só culto de vitória. Até alertando os pastores aqui, companheiros e amigos, ministérios, evangelistas, aqueles que pregam, missionários, pregue sobre a volta de Jesus, prega sobre o Espírito Santo, o batismo, incentive a igreja a receber o Espírito Santo em fogo, o falar em línguas. Pregue o batismo do Espírito Santo em fogo. Pregue Mateus 11, 3, versículo 11. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Porque se você pregar, nós pregar, Jesus vai batizar. Mencione Ele. Parece que o diabo fez dar uma amnésia em muito cristão que não lembra mais do Espírito Santo. É só culto para em propósito e não tem o propósito verdadeiro de buscar o Espírito Santo. É feito muitos cultos de ações de graças, disso, daquilo. E cadê os cultos de busca do Espírito Santo? Cadê os cultos para a realização, né, da preparação do coração para receber o Espírito Santo? É por isso que muitos desconhecem o Espírito Santo porque não é pregado. Outra coisa também que impede o batismo com o Espírito Santo, a incredulidade. A incredulidade que está sobre a vida das pessoas, leva uma vida relaxadamente espiritual, não pode receber o Espírito Santo. Então para de relaxar na tua vida espiritual, você que está me assistindo. Tem uma vida com Deus verdadeira. Tem pessoas que têm uma vida dupla, dentro da igreja uma coisa, fora é outra. Seja um homem, uma mulher de fé. Seja um jovem de fé, uma moça de fé, seja de fé. A Bíblia diz que a incredulidade também impede o cristão de receber o batismo com o Espírito Santo. Até para você receber o batismo,
né? Você tem que crer, e os sinais seguirão os que crerem. Então, sem crença, sem fé, é impossível você agradar a Deus até receber o batismo com o Espírito Santo. A incredulidade, que é um espírito, a dúvida impede o cristão de receber o Espírito Santo, impede a pessoa de ter acesso, né, a esse portal, né, do Espírito Santo para receber línguas desconhecidas. A incredulidade também é colocada pelo diabo, né? Juntamente com o pecado que cega o entendimento, endurece os sentimentos da pessoa candidato a receber a salvação e o batismo com o Espírito Santo. A incredulidade impede o cristão, né, de receber o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, sem conhecimento, né, não vai ter obediência. Deus quer que você conheça. Isso podemos ver lá em Marcos, capítulo 6, versículo 6, que quando Jesus chegou ali na cidade dele, que é na sua pátria, né, Jesus ali só fez alguns milagres e ficou admirado da incredulidade, né, do povo. Jesus ficou admirado por causa da incredulidade. Jesus não queria operar mais, mas não operou por causa da incredulidade. O espírito incrédulo estava sobre aquelas pessoas. Às vezes dizia: esse não é Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro José. Desacreditaram. A incredulidade leva ao descrédito. Por isso que muitas pessoas, né, não recebem o Espírito Santo, porque são incrédulas. E o incrédulo vive numa vida, né, de ateísmo, ou melhor dizendo, à toa, né? Não tem um curso, não tem objetivo e nem um alvo. Não sabe para onde vai, nem o que faz. A pessoa que está na incredulidade, ela não acredita, ela desfaz e às vezes até escarnece. Mas aquele que é de fé recebe o Espírito Santo. Ele recebe o bem maior do Espírito Santo, porque tem uma promessa. Ele disse lá em Joel, né, que derramaria do Espírito sobre toda a carne. Você também pode conferir em Atos capítulo 2, versículo 17, a qual a palavra do Senhor diz que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão, os vossos velhos. Atos 2,17 está ali, é a promessa. Você acredita nessa promessa? Então vai receber o Espírito Santo. Deus quer que você acredite, você creia. Deus quer que você receba pela fé. É pela fé, pela pregação da palavra, que você vai alimentando o teu espírito. A outra coisa também que impede o cristão de receber o batismo com o Espírito Santo, o desinteresse. Tem pessoas que são desinteressadas, não tem ânimo, não tem força de buscar. Como diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, que o apóstolo Paulo, né, escrevendo a Timóteo, diz: por esta razão, pois que te demonstro que reavives o dom de Deus que há em ti. Então esse dom tem que ser reavivado. Pessoas que não têm interesse de buscar o Espírito Santo preferem outra coisa do que pagar o preço, né, para receber as coisas de Deus. Pessoa que quer facilidade. E eu quero dizer para você, aquilo que não tem sacrifício é oferta. Aquele que não é buscado com sacrifício, né, e não tem dom. Ele diz que nós tomamos o reino à força. Pela violência se faz força para entrar no reino dos céus. Quer dizer, esforço, interesse. Tem pessoas que são desinteressadas em ler a Bíblia, não tem ânimo, querem fazer as coisas do jeito dela, conforme pensam. Segue o seu coração e não a palavra. Segue os seus sentimentos. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo é muito mais forte do que tudo. Ele é mais forte que o teu desânimo. Então está na hora de você se interessar, de você se reavivar. Seja interesseiro pelas coisas de Deus. Tem pessoas que é interesseiro pelas coisas da terra.
É por isso que vai em culto de vitória, quer receber isso, quer receber aquilo. Não, você tem que receber o Espírito Santo. A busca é pelo Espírito Santo. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, a demais coisa é acrescenta, Ele vai acrescentar. Creia, seja interessado pelas coisas de Deus, invista nesse reino. Naramandaragasurioma porehamaiti. Há outro impedimento também que impede o cristão de receber o Espírito Santo. É a falta de santidade de adoração a Deus, uma vida santificada. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 43, que diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Temor a Deus, respeitar e obedecer as coisas de Deus. A falta de santidade, a santificação, ela te leva à adoração verdadeira. Ela te leva à separação das coisas imundas e profanas e te leva àquilo que é autêntico e verdadeiro. A falta de santidade faz a pessoa desrespeitar a palavra de Deus, levando à incredulidade, à dúvida e também à decadência. Aonde não tem a palavra de Deus, o Senhor Jesus como base, desmorona. Mas aonde tem a base, que é Jesus de Nazaré, o Espírito Santo da palavra, é construir a casa na rocha. Pode vir inundação que vier, não vai destruir, porque está na santidade, na adoração a Deus. Tem pessoas que não adoram a Deus. Tem pessoas que adoram as coisas da terra. Elas querem suprir e alimentar o seu prazer carnal e não querem alimentar, né, a sua alma com o prazer espiritual. O Espírito Santo está falando com você, é você mesmo. Então comece a adorar, comece a colocar como meta a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor batizar? Você quer ver o Senhor te arrebatar? Você quer ver o Senhor operar maravilha extraordinária? Santifica a tua vida, se separe do diabo, do mundo e da carne e do pecado e das coisas mundanas e fica com Jesus de Nazaré. A falta de temor leva o cristão a desobedecer ao Senhor Jesus Cristo. Isso impede a pessoa de receber o Espírito Santo e de ser recebida pelo dom de Deus. O Espírito Santo quer batizar você, o Senhor Jesus quer batizar e reavivar a tua vida. Ele quer te dar uma vida plena, cheia do Espírito Santo. Mas para isso você tem que largar a incredulidade, você tem que largar a dúvida, largar o pecado, ser interesseiro pelas coisas de Deus. No que você é interessado? No que você está acreditando? E o que você está obedecendo? Ei, a santidade, ela leva você a ser separado e ser diferente no mundo dos iguais. Você ganha uma logomarca de Deus, você ganha um sinal de Deus, de santificação, que nós chamamos de selo do Espírito Santo, que mostra para o diabo que você não pertence a ele, que você é propriedade exclusiva, peculiar de Deus, pelo distintivo e a marca que está em você do Espírito Santo. Ele quer marcar a tua vida. Ele quer te dar uma vida de fé. A partir desse momento aqui, todo esse impedimento vai cair por terra. Eu estou pregando para você aqui, ó, Jesus salva, cura, liberta. Ele batia com o Espírito Santo. Muitos aí, teólogos, homens renomados, entendido a palavra, diz que foi só por tempo dos apóstolos bater com o Espírito Santo. É porque nunca provaram, nunca conheceram, ficaram só na letra e nunca provaram o Espírito de verdade. Por isso que afirmo que é só por tempo passado. Isso é mentira do diabo. Como foi lido aqui, ele é para mim, é para você, é para nós.
é para aqueles a qual o Senhor chamar, aqueles que Deus escolheu, é para todos que creem e aceitam e vivem em prol disso. Ramai Kandaragassaramandarábia. A alma tem que ter temor. Você está buscando a Deus com temor? Tem pessoas que acham que temor é ter medo de Deus. Tem pessoas que têm mais medo do diabo do que Deus. Não, temer a Deus, irmãos, é você respeitar, é você amar, é você fazer conforme Deus quer, é você priorizar Deus, o Espírito Santo na tua vida, em todo momento, todo dia, toda hora, é você ter Deus em primeiro lugar na tua vida, você ama Deus sobre todas as coisas. Adore o Senhor. Salmo 81:10 diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem tua boca e te encherei. Você quer ser cheio? Abra tua boca, comece a adorar. Comece a dizer: Senhor Jesus, eu abandono o pecado, eu estou arrependido, eu quero ouvir falar de Ti. É como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela foi curada porque ela ouviu falar de Jesus de Nazaré. Aquela mulher sofria 12 anos, mas ela ouviu sobre Jesus de Nazaré. E o que é que ela fez? Ela foi lá tocar em Jesus. E ela conseguiu tocar e sentiu no corpo estar livre daquele mal. Mas ela precisou ouvir falar de Jesus. Você vai receber o Espírito Santo quando você ouvir falar. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Ele perdoa todos os teus pecados. Seja interesseiro pelas coisas de Deus. Comece a temer a Deus. Louve a Deus agora, Ele vai te encher. Eu digo que a chave do coração é a nossa boca. Abre bem tua boca, Ele vai te encher. A Bíblia diz que Ele vem de repente. Não importa a posição, o local onde você estiver, importante é a posição do teu coração. Importante é você dar o teu coração como local para o Espírito Santo operar. Ele vai vir de repente. Você vai ouvir o som do céu, vai sentir o vento veemente e impetuoso, vai ver línguas repartidas de fogo, você vai ver visível. Esse é o Espírito Santo de Atos, capítulo 2, que eu estou pregando aqui. Ele quer te encher. Não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito, como diz Efésios, capítulo 5, versículo 18. Do que você está se enchendo? Do que você está embriagado? Eu quero ficar embriagado do Espírito Santo. Que quando eles receberam o batismo do Espírito Santo lá, em Atos capítulo 2, no Pentecoste, a Bíblia diz que eles falavam línguas, que correu aquela voz, era 9 horas da manhã, alguém dizia: ei, eles estão tudo bêbado, estão cheios de moço, taxaram os apóstolos ali de bêbado, eles estavam embriagados, né, dali de algo sobrenatural do Espírito Santo, que era espiritual, que eles não podiam entender. Daí o apóstolo Paulo, cheio de ousadia e cheio do Espírito Santo, se levantou e começou a pregar, ganhou uma multidão de almas. É assim que Deus faz. Ele dá intrepidez, ousadia, capacidade, habilidade. É isso que o batismo do Espírito Santo faz, e Ele quer fazer na tua vida, mas você tem que se interessar. Naragandaragasaramandarábia. Abandone o pecado. Ramai canchomenemasuriomai. Os sinais vai seguir aqueles que creem, o sinal vai seguir você. Naragandarábia, os dons espirituais não cessaram, eles continuam. Eles estão vivos e ativos. Ei, o Espírito Santo escolheu você. Você tem que ter uma atitude firme, de espera em Deus, continua, persevere. Eu sei que a luta é grande, as aflições são, mas Jesus está com você, o Espírito Santo, Ele está intercedendo, vai te ajudar. Lamandaragassaramandarábia, você vai viver em permanente oração. Laikandarabassuriomá porehamaiti, o Espírito Santo vai te encher. Eu já sinto aqui o refrigério do Espírito Santo neste momento aqui. Deus está falando com você nesse momento. Deus
está trazendo a palavra para você do Espírito Santo. O batismo é imersão. Ele vai te imergir nas águas do Espírito Santo. La mandaragashio mandarabassara mandarabi andarayasé. O que distingue a pessoa cheia do Espírito Santo é que ela é diferente, muda até o seu linguajar, como aquela criada falou para Pedro quando Jesus estava lá no Sinédrio, quando aquela cheguei, você é um dos tais, ele negou, dizia, eu não sou, ela dizia, até a tua fala te denuncia, você vai ganhar uma fala de crente, você vai ganhar uma fala da fé, um linguajar de Deus diferente, Deus vai te ajudar, então seja interesseiro, receba! Mas comece a falar línguas agora. Comece agora. Larga o teu pecado. Larga. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou tão interessado nele que eu estou interessado a transmitir para você. Está vindo palavras aqui do Espírito Santo. Ele quer te dar uma nova vida, uma nova linguajar. Ele vai ensinar para você a gramática do céu, vai te ensinar as sagradas letras. A única coisa, você tem que abrir a boca e receber, e o Espírito Santo vai te ensinar, você vai começar a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo colocar no teu coração, na tua mente. Sinta a presença do Espírito Santo aí. Sinta a presença do Espírito. Ei, você está arrependido, vai receber o Espírito Santo. Você é obediente a Deus, persevera em buscar o Senhor. Louve e glorifique a Deus, aleluia, glória a Deus. O que o Senhor espera de ti, o que o Espírito Santo espera de ti, o Senhor Jesus espera de ti para te batizar, que você tenha atitude digna de louvor, que você tenha um coração limpo, purificado pela palavra e o amor do Espírito Santo. Ei, chegou o tempo da promessa de Deus cumprir na tua vida. O batismo do Espírito Santo, ele é para você que crê. Ei, o Espírito Santo vem da Gassuriomai quando você buscar. Não depende somente do tempo, mas de você buscá-lo. E pode ser, já chegou o tempo oportuno, o momento, eis aqui agora o dia da salvação. Eu estou sentindo ele aqui onde estou, aqui orando no monte. Ele quer batizar você. Deus é Espírito, importa aqueles que adoram Espírito em verdade. Espírito fala daquilo que Deus é, e Santo daquilo que Ele faz. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus santificador, levando o cristão rumo ao arrebatamento. Jesus vai voltar. Dá para sentir a presença do Espírito Santo aí? Eu quero orar neste momento aqui. Eu quero orar por você, você que está se interessando. Leia sobre o Espírito Santo. Leia a Bíblia Sagrada. Escute a palavra. Nós estamos vivendo um mundo cheio de heresias, né? Estão pregando aí um Espírito Santo, né? Que é diferente que a Bíblia fala. O Espírito Santo, ele não é escândalo. O Espírito Santo, ele age com ordem e decência e traz mudança. Você nunca mais vai ficar o mesmo. Tem pessoas que não provam porque não têm um paladar. Tem uma pessoa que não sente porque não tem um tato, foi endurecido, neutralizado seus sentimentos, mas Deus está fazendo a obra aqui. Receba agora em nome do Senhor Jesus. Deus está descauterizando a tua mente, Deus está te levando você ao pleno conhecimento da verdade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos, que fala. A pessoa do Espírito Santo está lá em Ezequiel capítulo 8, versículo 1 a 4. O Espírito Santo, né, a pessoa do Espírito Santo, da cintura para baixo ele é fogo, e da cintura para cima é luz. Foi ele que levantou Ezequiel entre o céu e a terra e trouxe a visão que Deus queria que ele tivesse. Eu tenho Ezequiel como profeta paractológico do Espírito Santo, que mais teve acesso às coisas do Espírito Santo. Eu amo o livro do profeta Ezequiel. Quer ver quando chega no Vale dos
ossos secos, quando ele diz, vem dos quatro cantos o Espírito e sopra, e eu uso essa mesma palavra para Deus fazer um reboliço na tua vida agora, para ocasionar mudança, e nós vamos orar, vem dos quatro cantos o Espírito e sopra sobre quem está me assistindo, Pai eterno, quem está me escutando, o Senhor vai batizar agora, eu quero ouvir testemunhos, ó Pai, de pessoas que assistiram esses vídeos, Senhor meu Deus, e receberam o Espírito Santo, eu quero vê-las compartilhando, Pai eterno, curtindo, para receber a tua bênção. Vamos orar agora. Se entregue a Jesus. Quem sabe você não aceitou Jesus ainda, agora é o momento propício. Diga, Senhor Jesus, eu te aceito na minha vida. Diga, Senhor, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Eu largo a incredulidade, o pecado. Eu quero me interessar pelas coisas de Deus. Eu quero ter temor no meu coração. Oramos agora. Deus eterno, soberano Pai, sobre essa vida, Senhor meu Deus, agora. Senhor meu Deus, eu levei a Tua palavra, Senhor, e ela está conhecendo, pleno conhecimento, Senhor, Pai eterno, do batismo com o Espírito Santo. Tira o espírito de incredulidade, de desinteresse, Pai eterno. Senhor, venha colocar temor, venha, Pai eterno, abençoar essa vida. Ela está escutando falar de Ti, como aquela mulher do fluxo de sangue escutou e foi atrás, Pai eterno, daquilo que ela necessitava, do que ela precisava para viver. Espírito Santo, quer a sua saúde. Agora, Espírito Santo, vai aonde está essa vida agora. Onde está esse homem, essa mulher, esse jovem, Pai eterno, esse Pai eterno que está me vendo, está me escutando. Senhor, meu Deus, eu sei que o Senhor está abençoando agora, quebrando toda a maldição, está perdoando. Pai eterno, está fazendo uma obra extraordinária, batiza ela agora, enche, Pai eterno, a mente dela, o coração dela. Senhor, meu Deus, com o Teu Espírito Santo, que ela venha pronunciar palavras, Pai eterno, venha balbuciar, Senhor, as línguas estranhas do céu, na Tua gramática, que a partir desse momento, o Senhor seja o centro da vida dela, movendo ela para o lado que o Senhor quiser, Pai eterno, movimentando ela para aquilo que for útil, dando o Teu dom do Teu Espírito Santo e começando pelo batismo agora. Espírito Santo, venha sobre essa pessoa agora e opera, Pai eterno, e gera uma nova vida, que ela saia batizada agora. Eu profetizo, Pai, como Ezequiel profetizou no vale, vem dos quatro cantos o Espírito e sopra sobre ela agora, que ela seja batizada, sinta a Tua presença, seja salva, curada, liberta e livre agora, repreende toda enfermidade, que o poder do diabo, Pai eterno, seja aniquilado, transporta ela do reino das trevas para o reino, Pai eterno, da Sua luz e do Seu amor, em Cristo Jesus agora. Espírito Santo, toma essa vida nas Tuas mãos, abraça ela agora, Senhor meu Deus, mostra que essa palavra é verdade, é fiel e verdadeira, que o Senhor vai voltar, o Senhor vai cumprir, que ela receba agora, eu profetizo, receba o Espírito Santo, reboliço agora, vem dos quatro cantos, o Espírito sobra sobre ela agora, Papai, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Curta, compartilha, né, para todo mundo, vamos divulgar a palavra de Deus, o batismo com o Espírito Santo, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.